Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. A convidada de hoje é o rosto da solidariedade em Portugal. É voluntária há quase 20 anos e desde então tem estado ao lado dos mais necessitados. Formada em Economia, já recebeu vários prémios e foi por diversas vezes distinguida, sobretudo pelo papel que desempenha na sociedade portuguesa. A convidada de hoje do Grandes Negócios é Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar contra a Fome. Olá, muito obrigada por ter aceito este convite do Grandes Negócios. Em primeiro lugar, gostaria de saber um pouco mais sobre a história do Banco Alimentar contra a Fome aqui em Portugal. Não foi o primeiro que surgiu na Europa, pelo que percebi, e surgiu aqui pela iniciativa do comandante José Vaz Pinto, que leu um anúncio numa revista francesa, é assim? Sim, foi uma casualidade. O Sr. Comandante José Vaz Pinto já tinha algumas inquietações e queria fazer alguma coisa para ajudar quem mais precisa. Tinha estado ligado à hotelaria e tinha sempre esta questão do desperdício alimentar e daquilo que poderia ser recuperado. E um dia, lendo o Figaro Magazine, viu um anúncio e leu Banco Alimentaire e achou que era uma ideia engraçada. Telefonou para Paris para saber o que era e aí teve informações e depois foi lá saber o que é que exatamente era o Banco Alimentar. E aí vieram dois franceses, o então presidente da Federação dos Bancos, Bernard Andrel, que ajudou a abrir o primeiro Banco Alimentar em Lisboa. Mas antes disso, o presidente do Banco Alimentar francês já tentou, mas a receptividade na altura não foi a melhor. Não, no ano anterior, ou alguns meses antes, tinha vindo com a ideia de... Já havia em França, já havia em Itália e em Barcelona e na Bélgica, e portanto seria o quinto país, mas as pessoas com quem se reuniu cá disseram que em Portugal não era preciso haver nenhum tipo de instituição deste género, porque a assistência estava toda bastante bem organizada. Isto foi em 1991, o Banco Alimentar contra a Fome, que há em Portugal e hoje um de 245 cá na Europa, abriu aqui efetivamente em atividade em junho de 92, com a primeira campanha de recolha em supermercados e desde então temos vindo sucessivamente a apoiar a criação de bancos em Portugal. Essa primeira recolha, essa primeira campanha, a Isabel ainda não estava no Banco Alimentar? Não, eu juntei-me ao Banco Alimentar, vim-me oferecer ao engenheiro José Carlos Mardel Correia, que era amigo do meu pai, e vim-me oferecer em 93. Mas porquê? O que é que a motivou, a impeliu para a causa? Eu sempre fui voluntária, sabe que em casa dos meus pais educava-se as crianças, os filhos, de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que nós educamos os nossos hoje, ou que algumas pessoas educam. Mas havia esta ideia de que tínhamos que... partilhar. Tínhamos que contribuir, é muito mais do que partilhar. Tínhamos que, de alguma forma, ter uma intervenção cívica e cidadã. Isso também depois se refletiu na altura do 25 de Abril, em que nós todos militámos em partidos políticos. Hoje em dia as pessoas deixaram de se bater por causas e as causas que hoje unem ou que hoje mobilizam os portugueses é só o futebol. E isto é uma pena, porque efetivamente a intervenção cívica e a cidadania ativa pode-se concretizar de várias formas. Não é só participar em ações de solidariedade social, é muito mais que isso. E, efetivamente, até a certeza de que nós é que fazemos o país onde estamos e que nós é que somos responsáveis por aquilo que vamos deixando que aconteça, então faz com que as pessoas se desresponsabilizem. Acha que mais do que estarmos numa crise de valores? Acho que estamos numa crise de... Ou seja, durante muito tempo os portugueses foram desresponsabilizados da participação e da responsabilidade individual no todo coletivo. E, portanto, acharam que alguém a trataria sempre de tudo. E essa maneira de educar foi também transmitida aos filhos de uma geração que é a minha. Os meus filhos têm, hoje em dia, a mais velha 27 e a mais nova 11, e nós todos educámos os nossos filhos como se tudo estivesse garantido para sempre. Isso é talvez o maior erro que pode haver numa educação, mas que foi reflexo até de um fascínio por um clube de ricos a que tivemos acesso e até talvez por uma desresponsabilização, por haver um governo em Bruxelas que estava lá para resolver, ou que achávamos que estava lá para resolver os nossos problemas, mas as pessoas deixassem de participar e de contribuir tão ativamente para a sua vida e para
até para o seu sustento. Criámos a ilusão que éramos ricos, vivíamos numa época em que recebíamos fundos comunitários e que achávamos que tudo isso ia resolver os nossos problemas. Sim, criámos sobretudo essa expectativa nos nossos filhos. E isso é tremendo, porque vai custar muito mais o ajustamento que é necessário, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Portanto, quando morei em Bruxelas até 93 e quando decidimos voltar para Portugal, eu achei que ia ficar uns meses em casa para ajudar os meus filhos a começarem a escola em português, mas vim-me logo oferecer aqui ao Banco Alimentar e depois aquilo que se passa é que quase 20 anos depois ainda aqui estou, porque o projeto do Banco Alimentar é um projeto que é um fascínio permanente pelo potencial que existe de concretização, mas também, sobretudo, pela possibilidade que existe de lutar contra o desperdício, mobilizando muitas pessoas. O Banco Alimentar vive única e exclusivamente do apoio de empresas e de particulares? O Banco Alimentar vive única e exclusivamente de contribuições, de donativos, de doações, de apoios mecenáticos, não recebendo nenhum dinheiro do Estado. E como é que vocês gerem quando esse apoio das empresas ou dos particulares diminui? Eu sei que não foi o caso na última campanha, mas quando têm menos apoios e mais a quem dar, como é que fazem essa gestão? Como toda a gestão que é feita em qualquer empresa. Aquilo que nós temos que fazer é ter a certeza que tudo aquilo que temos chega para aqueles que são os objetivos. E se não chega, temos que ir à procura. E então é este objetivo permanente, esta mobilização constante, porque quem precisa são pessoas que não têm alternativa, que faz com que cada vez possamos não diminuir entradas ou que tenham nunca diminuído as entradas, nem sequer de donativos em dinheiro. E isso é muito, muito importante e demonstra muito a importância da notoriedade e da transparência na gestão. O Banco Alimentar tem uma total accountability. Sempre publicamos as nossas contas, temos as contas auditadas, mas, sobretudo, o rácio de eficiência ou despesas é tão baixo que as pessoas ronda os 3,9% do valor dos produtos distribuídos. As pessoas sabem que podem confiar no Banco Alimentar. Então, como é que vocês fazem a seleção das pessoas que ajudam? Como é que distinguem se é uma pessoa realmente em necessidade ou se é algum tipo de fraude? Os bancos alimentares não dão nada a pessoas. Neste momento, os 19 bancos alimentares, abre na Madeira o 20º, mas os bancos alimentares não dão... Abre amanhã, na Madeira o 20º, não dão nada diretamente a pessoas pobres. Aquilo que os bancos alimentares fazem é selecionar instituições de solidariedade social que conhecem muito bem cada situação de cada família. Então, aquilo que nós preconizamos e aquilo que aconselhamos às instituições é que sejam tão próximas quanto possíveis de cada família para poderem ajudar essa família a deixar de ser pobre. Porque o maior engano que pode existir é nós acharmos que a eficiência do Banco Alimentar se mede pelo número de pobres que são ajudados. É um engano. A nossa eficiência medir-se-ia pelo número de pobres que deixaram de ser ajudados, porque eles deixaram de ser pobres. Apresentar uma resposta provisória. Exatamente, nós não gostaríamos que houvesse dependências e assistencialismos que gerassem até desresponsabilizações. Então, aquilo que fazemos é ajudar instituições, que são muito próximas das famílias. Todas as instituições estão situadas muito próximas da área do Banco Alimentar que lhes dá os alimentos. As de Lisboa estão em Lisboa, as de São Miguel estão em São Miguel, as do Porto estão no Porto. E, portanto, há uma rede capilar que funciona porque os bancos alimentares são especialistas na angariação, mas as instituições são especialistas na distribuição. Então, se essa família deve ou não receber os alimentos e por quanto tempo, que quantidade de alimentos e qual é o destino e a utilização que vai ser dada a essas ajudas, são as instituições. Então, nós se alguém não souber dessa realidade e for diretamente ter convosco, se alguém numa situação de desespero... Vão todos os dias. E o que é que vocês fazem? Encaminhamos para a instituição da zona de residência. Muitas vezes aquilo que fazemos é pedir a uma instituição próxima do Banco Alimentar que dê um cabaz para esse dia. Se vemos que a pessoa tem efetivamente fome, não damos nós, mas pedimos a uma instituição próxima do nosso armazém que dê uma ajuda de emergência. No entanto, nós não poderíamos estar a fazer bem o nosso trabalho se nos substituíssemos às instituições. E talvez o segredo seja esta especialidade.
especialização naquilo que é a sua missão. O Banco Alimentar angaria, as instituições distribuem. Nem as instituições precisam de angariar, porque esse é o nosso papel, nem os bancos alimentares, aos bancos alimentares compete. Mas este trabalho em rede, onde cada um tem uma responsabilidade, faz com que sejamos mais eficientes e mais eficazes. Há pouco a Isabel falava de uma forma que esta geração foi ensinada, de uma ilusão de riqueza que não existiu. Ontem, de acordo com uns dados que saíram da lista pública de execuções, calcula-se que existem 27 mil devedores crónicos em Portugal. No seu dia-a-dia, quando contacta com as pessoas que lhe vão pedir ajuda, apercebe-se que, de facto, os portugueses sobreendividaram-se, viveram acima das possibilidades? Isso é uma realidade e os números de que dispõe são certamente até confirmam esta realidade muito mais do que aqueles que eu lhe possa dizer. Aquilo que eu acho é que houve uma ilusão coletiva de que o crédito era uma coisa muito fácil, muito acessível e, sobretudo, que mesmo que não se pagasse, depois logo se renegociaria os créditos. Mas, sobretudo, houve uma total deseducação financeira. As pessoas não perceberam ou pensaram que não tinham que gerir bem os recursos de que dispunham. E este princípio da gestão prudencial, e até mais do prudencial, mas da gestão daquilo de que se dispõe, ou de que expectativa de receita, no fundo, era poupar fundamental. Para um momento de necessidade. Não deixou de haver poupança. Essa noção da poupança recupera agora, basta ver as campanhas de publicidade dos bancos que estão a tentar captar poupanças de individuais que durante muito tempo não incentivaram e até desprezaram. E então, acho que esta noção de que ter um pé de meia para uma emergência foi totalmente alterada porque o mundo também mudou. Então, aquilo que há a fazer é, às vezes, alguma saúde e alguma sanidade que existe das contas. Todos os dias ouvimos nas notícias que existem milhares de processos em tribunais por falta de pagamentos de pais que não conseguem pagar as pensões aos filhos, casas que ficam sem água por falta de pagamento, cada vez mais pessoas que pedem para pagar a fatura da luz em prestações. Parece-lhe que existe um novo género de pobres em Portugal? Existe uma categoria de pessoas que hoje em dia até são aquilo que eu chamaria os quase pobres. São pessoas que, embora tenham um rendimento e muitas vezes até tenham trabalho, que esse é outro problema, são os desempregados, mas são famílias que até por vezes têm trabalho, mas que não oferem os rendimentos necessários para os encargos ou para todos os compromissos que assumiram, porque não tiveram uma boa previsão daquilo que ia ser a sua despesa corrente, digamos assim, ou que iam ser os encargos que eram sempre constantes. Então, estas pessoas, que muitas vezes até têm menos benefícios do que os pobres, estão muitas vezes numa situação muito pior que os pobres e, sobretudo, têm que lidar com um sentimento pessoal ou individual de frustração que é tremendo. Porque é a chamada pobreza escondida. Tem receio de pedir ajuda, vergonha de pedir ajuda. É que têm vergonha perante elas próprias. É que nunca imaginaram que iam estar numa situação destas e, sobretudo, não acham que seja justo e, portanto, tentam culpar alguém. E isto reflete-se depois nas famílias e nas relações familiares de uma forma dramática. E quem nós culpam? temos As hoje em dia mais próximas. Hoje em dia temos muitas situações de famílias que se destroem e tudo, porque as pessoas acham que têm que arranjar um culpado que não é ele próprio. E muitas vezes as pessoas, de facto, não se pode dizer que tenham uma culpa total e individual. É porque, efetivamente, todo o sistema fazia com que houvesse uma indução ao consumo e uma facilidade de acesso ao crédito, que fazia com que se pensasse que tudo isto era possível. E não era. Mas sente que as pessoas estão revoltadas com isso, que se sentiram enganadas, que se sentem enganadas de alguma forma? Eu acho que as pessoas estão desiludidas. E estão desiludidas com elas próprias. Apesar de tudo, em Portugal,
uma rede de assistência que foi estruturada anos após anos, com instituições, muitas delas ligadas à Igreja Católica, que constitui uma almofada de segurança que países como a Grécia, por exemplo, não têm. Eu estive muito recentemente na Grécia e é muito assustador ver que há pessoas, famílias quase normais, que estão a entregar os filhos a instituições porque não têm sequer maneira de os ter em casa. E não há instituições como há aqui, por exemplo, de apoio aos idosos, de levar o apoio domiciliário, a limpeza, a higiene, de creches, onde os pais que não têm meios, apesar de tudo, podem manter as crianças e elas, de alguma forma, permitem que a mensalidade fique em atraso, pedem mais ajuda ao banco alimentar, tentam virar-se. Quando há pouco nós falávamos das contas, é da água, da luz, há também uma outra situação que infelizmente é cada vez mais comum, devolver a casa ao banco. Mas um pouco também, talvez, diria eu, pela mentalidade, parece que a última coisa que os portugueses deixam de fazer é pagar a casa. Parece-lhe que às vezes preferem quase passar fome do que deixar de pagar a casa. Porque, sabe, esta é a primeira geração que tem casa própria. E a casa, apesar de tudo, ter casa própria é também um fator inibidor de mobilidade laboral, porque as pessoas têm aquela casa, estão agarradas àquela casa e àquele crédito e não vão procurar noutro sítio porque têm aquela casa. Mas também houve esse incentivo para o crédito à habitação. Porque houve este incentivo, precisamente, mas também porque parecia que era normal e que era fácil. E o que se vê agora é que nem tudo o que parece é, e sobretudo as pessoas agarram-se à casa, mas também porque os bancos não querem as casas. Um dos problemas ainda na Grécia é que os bancos, ninguém paga as prestações dos créditos à habitação e os bancos não querem as casas porque não há vendas nem há mercado para aquelas casas. Então preferem deixar as pessoas dentro das casas, pelo menos. Mas da sua sensibilidade, há mais abertura da banca em Portugal para renegociar contratos ou para aceitar essa devolução dos imóveis? Eu penso que os bancos não têm interesse nenhum em ter estes imóveis e, portanto, começam a surgir muitas fórmulas de renegociação dos créditos ou até outro tipo de soluções e de saídas que temos assistido. Para alguns partidos têm proposto que, por exemplo, a devolução da casa ao banco servisse para liquidar por completo a dívida ou, por exemplo, em caso de emprego, haver uma moratória e a pessoa só pagar os juros durante uma determinada fase. Pois o problema é que os bancos não querem as casas porque não têm a quem vender essas casas. Isso, há soluções que pareceriam muito boas, mas que não são execuíveis. Então acho que este é um momento, é um momento terrível para muitas famílias, mas não pode ser um momento de desânimo. Pelo contrário, tem que ser um momento para haver alguma limpeza e algum regresso às origens e às coisas que são de facto básicas. Há muitas pessoas que acreditam que 2012 é o ano da transformação, da mudança, de repensar valores e modos de vida. Vamos ver. Eu penso que ainda vai haver um período muito difícil a seguir ao verão. E penso que as pessoas têm que estar preparadas para enfrentar, que não estamos de todo no fim do caminho. Quando diz muito difícil é o quê? Mais medidas de austeridade? Muito mais desemprego. Mais desemprego. É sobretudo esse o fator que as pessoas mais se queixam? É sobretudo este o fator mais preocupante que há na sociedade portuguesa atual. O desemprego sem esperança. E, portanto, há com urgência que tomar medidas incentivadoras de emprego, mas, sobretudo, há que readquirir hábitos de trabalho e de brio profissional que se tinham até perdido. As pessoas encostaram-se durante muito tempo achando que tudo era fácil e nada é fácil. Nada na vida se faz sem esforço e durante muito tempo achámos que as coisas até se faziam que haviam coisas que podiam cair do céu. Não se fazem. Vivemos muito melhor hoje em dia do que já vivemos em termos materiais. As estradas são muito melhores do que quando eu era pequena, os bancos funcionam muito melhor, as escolas, a saúde é melhor. Há muito mais coisas que funcionam muito melhor. Mas há coisas que efetivamente há recursos que poderiam ser postos em comum se não houvesse se não tivesse sido instituída até uma cultura de esbanjamento e de desperdício. Fala da função pública. Falo de vários setores de atividade no nosso país. Em muitas empresas, em muitos setores, há um esbanjamento de recursos por incapacidade de organização. Então, às vezes, coisas tão óbvias que nos pareceriam soluções tão simples não se conseguem instituir aqui em Portugal. Mas porquê? Nós não temos que passar a vida a inventar a roda.
Mas um exemplo prático. Olha, posso lhe dar um exemplo que ainda hoje de manhã acabei de ver esses dados. São coisas simplicíssimas que são, parecem... Não existem fórmulas mágicas, mas são coisas que as pessoas parece que não se lembram. Em Portugal, um dos fatores mais indutores de pobreza é a falta de educação. E quando digo educação, é de qualificações. Em Portugal há muito melhor instrução, mas há muito pior educação. Há um desrespeito total pelas pessoas mais velhas, não há o respeito por certas profissões, como os professores, como os tribunais. Nós estamos o tempo inteiro a dizer mal dos políticos, não confiamos, perdemos a confiança até muito nas lideranças. Então, nós decidimos fazer um estudo que acabou agora ali no âmbito da Entreajuda, que foi uma instituição que fundei em 2004. Decidimos fazer um estudo sobre o estado da audição, da visão e da higiene oral de crianças de 5, 6 anos, no âmbito de um projeto que se chama Apostos para a Escola. Então, o que quisemos ver foi se as crianças, quando vão para o primeiro ano, efetivamente veem todas bem, ouvem bem e como é que estão os dentes delas. Porque essas crianças, se tiverem bons resultados escolares no primeiro ano, terão maior probabilidade de ser bons alunos e concluir o percurso escolar. E, portanto, ao concluírem o percurso escolar, têm mais acessibilidade de emprego e têm possibilidade de cortar ciclos de pobreza que, por vezes, as suas famílias já nasceram. Mas esse estudo feito em crianças desfavorecidas? Nós rastreámos 4.500 crianças. 42% dessas crianças tinham deficiências de audição e 21% dessas crianças tinham deficiências de visão que os pais nunca tinham notado. Ora, se 1/5 das crianças de 5 anos, quando vai para o primeiro ano, não vê bem, não pode ter bons resultados escolares. Mas todas estas crianças, para irem para o primeiro ano, têm que levar uma vacina. Vão ao centro de saúde. Então, pareceria-nos a nós, que devia haver em todos os centros de saúde onde se faz a vacina, um rastreio, mesmo que grosseiro, da criança ver bem e ouvir bem. Ora, isto faria, com facilidade e sem recursos demasiados, aumentar a taxa de sucesso escolar. Isto são coisas tão simples que em muitos outros países já estão instituídas e que não têm praticamente custos, que não se percebe que em Portugal não funciona. A partilha de recursos, a preocupação de partilhar recursos, de não duplicar, a partilha quando eu digo recursos, digo até a conhecimento, gerando valor. Os portugueses são ótimos trabalhadores quando são bem liderados. Então, aquilo que parece que existem hoje em dia são más lideranças, pessoas que não consigam congregar, trabalhando em conjunto com outros líderes para ver, ou outros Mas se falarmos, por exemplo, dos políticos, somos nós que os escolhemos, democraticamente. Ou não. Qual é a taxa de abstenção? É elevada. Então, quando lhe dizia há pouco que nós nos demitimos de tudo o que é esse tipo de escolhas, quando se tem uma taxa de abstenção que é quase superior a 50%, quando se fala com os jovens, lido com muitos jovens, uma campanha como as de supermercados, como fizemos agora recentemente, são 38.000 pessoas num só fim de semana. Muitos são jovens. Na última fiz por amostragem, cada vez que passava por um jovem que eu achasse que tinha idade para votar, perguntei, já alguma vez votaste? Não encontrei nenhum que tivesse votado. Então, para a próxima campanha de novembro vou perguntar se está recenseado. Porque esta noção de que quando não votamos nos estamos a desresponsabilizar daquilo que são as nossas escolhas... Mas quando fala dessa desresponsabilização, e há pouco falava na falta de educação e de respeito pelos políticos, pelos polícias, pelos professores, de onde é que devia vir essa educação? Não é só da escola? Não, é de uma sociedade inteira. A sociedade civil portuguesa é uma sociedade civil fraquíssima. Demitiu-se completamente, abandalhou. Então, nós próprios pactuámos com esse abandalhamento coletivo. E, portanto, hoje em dia, quando as pessoas têm que, de alguma forma, apertar ou até impor medidas que são mais duras,
há reações que são negativas, porque nós não queríamos isso. Ora, para uma sociedade e para as empresas, para tudo funcionar, tem que haver regras. E as regras que existem não são regras só porque sim. Não, são regras que provam ser as mais eficientes para um determinado objetivo que se quer atingir. Então, há que perceber que quando existem regras, elas são as melhores para o todo, não são as melhores para uma pessoa. Então, aquilo que eu gostaria era ter a certeza que todas as regras que nos são impostas e todas as medidas que nos são pedidas são cumpridas de igual forma por todos. São as melhores para o todo. E esse todo chama-se português. Isabel Jonia, já voltamos a falar mais em detalhe sobre essas medidas e sobre esse todo português a seguir a um curto intervalo. Interrompemos o Grandes Negócios para uma breve pausa. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já. Na parte do Grandes Negócios, a convidada de hoje é Isabel Jonia, presidente do Banco Alimentar contra a Fome. Isabel, falávamos aqui de tentar ter a consciência que as medidas são as melhores para os portugueses e que os portugueses devem, no fundo, cumpri-las. Mas acha de facto que existe essa distribuição equilibrada dos sacrifícios por toda a sociedade portuguesa? Olha, eu não sei se existe. Sei que há um determinado conjunto de medidas e de soluções que não me parecem justas. Por exemplo, quando se aumenta o IVA, que é um imposto SEC, está-se a atingir de igual maneira as classes mais pobres, as pessoas que já vivem em situações dramáticas e as pessoas que têm mais rendimentos. Quando aumenta o IVA de um bem de primeira necessidade como o pão, tanto come esse pão um pobre como come uma pessoa, um rico, uma pessoa com mais rendimentos. E, portanto, e agora acresce que vai haver também uma taxa alimentar que as grandes superfícies já disseram que vão fazer repercutir no consumidor. Claro. E, portanto, esse tipo de soluções serão talvez as mais fáceis, tenho a certeza que não são as mais justas. Mas o que eu gostava era de ter a certeza que as soluções todas que vão sendo tomadas fazem parte de uma estratégia global que sabemos qual é. E sabe qual é? Eu não sei qual é. E acha que os portugueses sabem? Acho que não. E gostaria de ver comunicado para onde é que nós caminhamos. Então, gostaria de ver projetado aquilo que nós queremos vir a ter. E gostaria de ver comunicado com clareza e divulgado de forma completamente transparente. Nós agora vamos ter X anos de sacrifícios, mas vamos chegar aqui. E o aqui significa que vamos ter empresas mais sãs, financeiramente, mais emprego. Mas acha que é possível fazer essa previsão? Acho que é possível fazer essa previsão se as pessoas forem honestas e realistas. E acho que é possível fazer essa previsão, apesar de toda a Europa, apesar da situação que se vive em toda a Europa, se repercutir e no mundo, em geral, se repercutir de uma forma tremenda na economia portuguesa. Muitas vezes... Mas acha que falta realismo a esta visão sobre Portugal, que o governo português não está a ter a certeza de qual é o caminho que está a seguir? Não, eu acho que não falta realismo, falta é comunicar esse realismo. Se calhar não sabemos o que é. Não se sabe o que é. Sabemos que há um plano, que queremos chegar a um déficit menor, mas depois não sabemos o que é que isso significa na vida de todos os dias. Então, se calhar envolver os portugueses naquilo que é um ideal para Portugal, nós queremos que Portugal seja assim, e que os portugueses fiquem cá e se sintam aqui bem. Um elan mobilizador de toda a sociedade portuguesa fazia agora falta para que as pessoas não desanimassem, porque o desânimo e a falta de esperança são contraproducentes e são muito negativos nesta fase. Como nos mobilizámos pondo as bandeiras à janela quando foi a final do Euro ou do Mundial. Mas porquê é que acha que não há essa comunicação, não há essa clareza? Não me pergunte a mim. Pergunto-lhe só como portuguesa. Não sei. Não sei, se calhar há uma incapacidade, há uma impossibilidade, não se pode medir tudo aquilo que há à volta. O mundo mudou muito,
não nos podemos esquecer que os portuguees, de acordo com o último censo, são 11 milhões e os chineses são 1.400 milhões. Não nos podemos esquecer que a Europa está numa recessão quase generalizada. Mas acha que a melhor estratégia é maneira. esta, dar uma boa imagem externa e fazer os portugueses passar por todos estes sacrifícios para cumprir as metas impostas pela Troika? Ou era melhor que os portugueses não fossem tão sacrificados? Eu acho que os portugueses ainda vão ser mais sacrificados. Portanto, o pior que pode haver é as pessoas acharem que o pior já passou e que já vamos poder abrandar no plano de ajustamento. Isso não é verdade. Mas acha que vêm mais impostos? Não sei se são mais impostos, mas acho que os tempos da austeridade não acabaram. E acho que as pessoas com realismo têm que saber que não é para o ano que a economia portuguesa vai dar a volta à crise. Que nós vamos ter agora um par grande de anos em que todos vamos ter que viver pior. Mas porque queremos construir um Portugal melhor. Não é a primeira vez que... Mas tem fé nisso? Acha Sim. que vamos, de facto, com estes sacrifícios, conseguir construir um Portugal melhor? Não tenho uma dúvida de que se as pessoas com realismo e com a certeza de para onde é que se caminha, aceitarem, não é como carneiros, aceitarem apenas porque não há alternativa, não é nada disso, é porque queremos construir alguma coisa melhor. E esta mensagem da positiva é que poderá fazer aqui o clique na esperança. É esta a grande diferença, que estamos a construir algo que é melhor. Mas queremos saber o quê? Acha que com todo o aumento do desemprego, com os impostos, agora usou uma expressão que disse não seguir como carneiros. Acha que os portugueses são de facto um povo de brandos costumes ou que poderá vir aí um ressurgimento da conflitualidade? Os portugueses não têm tradição anárquica e, apesar de tudo, os portugueses têm, apesar de tudo, têm alguma sensatez e percebem que não vale a pena. Há alguns movimentos que não servem para nada e que são de grande contestação, mas depois não produzem nenhum resultado. Nós podemos mandar os jovens desempregados para a rua, podem protestar, mas para quê? Isso gera emprego? Ou então mais vale lançar e ajudá-los a fazer projetos que gerem emprego e que construam? E é esta mensagem Mas como aglutinadora. É que se cria emprego em recessão? Como é que se... Mas há um conjunto de medidas e aí é que há alguns benefícios fiscais e há algumas medidas que são incentivadoras de emprego. Mas nós não podemos estar à espera que sejam outros que venham a criar o nosso próprio emprego. Este estudo é em Alcântara. Eu trabalho há 20 anos em Alcântara. As lojas aqui em Alcântara fechou e hoje em dia só temos aqui restaurantes e cafés. Porquê? Porque as pessoas deixaram de achar que o pequeno comércio, que era encarado e que era muitas vezes fonte de subsistência de uma só família, chegava para as necessidades básicas. Então, muitas vezes até preferiram fechar e ficar desempregados ou com a sua reforma e inativos. Então, é esta noção de que nós próprios podemos gerar o nosso rendimento e mudar, se calhar, a dimensão daquilo que necessitamos, que vai fazer com que haja outra vez pequenas iniciativas de outra dimensão. Não serão, o referencial não é os milhões, mas é aquilo que precisamos para viver. Há muitas pessoas a viver do rendimento mínimo, do subsídio de desemprego e encostadas a essa situação. Os números são do Instituto de Solidariedade Social. O INE deve saber quantas pessoas é que vivem, é que beneficiam do rendimento social de inserção. Eu penso que há muito menos pessoas encostadas a essa prestação do que se diz. Com os cortes, certamente. Muito menos pessoas encostadas. Até porque o montante que ganham não serve para se encostar. Há pouco já falámos do desemprego como um dos principais problemas da sociedade. Mas também, tendencialmente, a crise vai fazer com que o mercado de trabalho, e já está a fazer com que o mercado de trabalho se deteriore e esteja cada vez em piores condições. Em todo o caso, muitos economistas defendem que, a bem da competitividade, os salários deviam baixar. Acha que
em Portugal se ganha muito? Não, acho que não. Acho que em Portugal não se ganha muito e acho que ainda há muitas pensões de reforma muito, muito baixas. Apesar de tudo, nós ainda temos um nível de preços que é muito menor do que em alguns países europeus, o que apesar de tudo ainda permite que haja famílias portuguesas que possam viver com muito menos rendimentos do que vivem famílias em França ou em Itália, porque apesar de tudo o custo de vida ainda é inferior. No entanto, há esta grande sobrecarga dos créditos, é tremendo, há famílias que o seu salário vai quase todo para a prestação dos créditos que assumiram à habitação, mas também ao consumo. Porque hoje em dia uma pessoa que não tem um telemóvel ou que não tem uma televisão... Um plasma. Sim, um plasma, eu nem sei como é que isso se chama, mas sente-se pobre. Ora, é essa noção entre o ter e o não ter, o sentir-se ou efetivamente ser, que é aqui a fronteira. É que nós não precisamos de ter todos os bens que aparecem na televisão ou que estão à venda nas grandes superfícies para podermos ser felizes. E eu penso que há aqui um trabalho todo de educação, outra vez, dos nossos jovens para que não tenham que ter tudo. E que nada na vida se consegue sem esforço e, portanto, agora é o momento em que se calhar não podemos ter todos. É inacreditável que estejamos neste momento de crise, que haja 33% de jovens no desemprego, estatísticas oficiais, e que os concertos de rock tenham sido o que foram. Quer dizer, em mais nenhum país da Europa isto se verifica. Todos os concertos de rock que houve tiveram casa cheia. É incrível, quer dizer, quem é que paga estes bilhetes? Mas não se muda a educação de um dia para o outro, como não, é que mas se muda? Isto vai demorar um tempo, mas se calhar num momento tem que haver um corte radical para as pessoas perceberem que não pode ser assim. Mas acha que já estão a perceber? Cortes têm sido mais do que muitos. Não, um corte radical eu penso que ainda não houve. Mas o que é que falta? Vamos ver. De facto, as pessoas cá em Portugal, apesar de tudo, ainda conseguem viver bem. Quase todas. Diz isso em comparação com a Grécia. Há pouco falava no intervalo. A comparação na Grécia, isso não tem nada a ver. Não tem comparação possível, nada a ver. Acho que os portugueses, apesar de tudo, e não podemos dizer que é por causa do sol, porque os gregos também têm bom sol e bom mar e bom clima e tudo, apesar de tudo, cá em Portugal temos uma estrutura que permite a todas as pessoas, mesmo as mais pobres, terem um nível de vida digno, o que não vi na Grécia, miséria verdadeira, e sobretudo vi uma total incapacidade de se mudar a situação pacificamente. E aqui em Portugal eu tenho a certeza de que se os portugueses forem mobilizados com realismo, eu acho que os meios de comunicação social, nomeadamente a televisão, têm um papel ímpar a desempenhar aqui. Nós, apesar da situação em que estamos, continuamos a ver uns programas na televisão que são totalmente irrealistas e, sobretudo, continuamos a não ver nada que seja muito educativo na verdadeira acessão da palavra. Portanto, há aqui um esforço de todos para construirmos alguma coisa diferente, e nós conseguimos, os portugueses sempre conseguiram quando acreditaram. Eu acho que falta aqui um pequenino clique que vai fazer com que se dê a volta. Mas acha que esse clique vem de ainda mais crise? Acha que é preciso chegar ao fundo do poço para acordar para uma realidade diferente? Acho que vem de ainda mais realismo. Acho que vem de haver uma consciência ou uma percepção total de que temos que mudar. Ainda não vi isso. Mas esse choque de realismo não pode vir só do lado das finanças, digo eu. Esse choque de realismo tem que partir de cada um de nós, é isso? Penso que tem que partir de cada um de nós e, sobretudo, que as pessoas têm que querer construir, não podem querer desfazer só. Passamos a vida a dizer mal de tudo. Se abrir os jornais, hoje em dia, é sempre a dizer mal de alguma coisa. Gostamos imenso de gozar com situações caricatas de tudo quanto há. No entanto, poucos são aqueles que propõem, de facto,
soluções que põem, Construtivas. que mostram caminhos. Eu vejo muitas iniciativas em escolas, vejo ideias extraordinárias de jovens que querem fazer coisas diferentes e muitas vezes até conseguem, mas depois, quando chegam à fase seguinte de querer ganhar alguma escala ou alguma dimensão, parece que esbarram com um mundo com total Mas com que é que incapacidade esbarram? de Com que mudança, barreiras é que esbarram? até de poderes instituídos. E acho que, se calhar, temos que destronar aí alguns poderes instituídos. Tais como? Vários. Económicos, políticos? Vários. E Há como é que se muita destronam coisa. esses poderes? Acreditando que é possível mudar. E como é que se cria cada um de nós? Temos Então alguém tem de nos dizer para onde é que caminhamos. lideranças fortes, E como é que se cria um líder forte? com transparência e, sobretudo, com confiança. E há que construir confiança e há que construir, ter modelos de referência. Pessoas, instituições, entidades nas quais acreditamos, porque já provaram e porque sabem levar e porque constroem. E porque acreditam que há outros que também podem construir. Mas, sobretudo, porque têm capacidade de trabalhar em rede. Capacidade de construir, trabalhando com recursos, rentabilizando recursos que podem ser postos em comum. E envolver mais os cidadãos nesses projetos. Responsabilizando mais os cidadãos. É uma mensagem que fica para cada um de nós. Isabel Jonia, foi um gosto entrevistá-la neste Grandes Negócios. Até uma próxima oportunidade e muito sucesso no Muito Banco obrigada. Alimentar. É então o ponto final deste Grandes Negócios, mas como sabe, regressa todas as semanas aqui. Grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios.